Estamos começando mais um podcast Vale em Pauta. Hoje, uma entrevista muito interessante de uma pessoa muito conhecida, muito querida, que é do meu ramo. E o nosso amigo William, da Ilustrativa, e o Hildo também estão aqui torcendo, porque são amigos dele. William, fala quem é o nosso convidado de hoje. É isso aí, doutor. Mais um grande Vale em Pauta, grande Hildo. Toda a parte técnica pertence a ele, né? Então, meus parabéns. E, de fato, estamos recebendo aqui um profissional ímpar, né? Radialista, cerimonialista, locutor e todas as finalidades de vozes, nós vamos passar um pouquinho de cada vez. Mas antes, eu quero fazer um comentário aqui muito importante, que o Nelsinho tá ligado diretamente. Que esse final de semana tivemos o Expo Beer, né? Foi um evento aí que está na sua 4ª edição. Quero parabenizar aí ao Vander, ao Samuel, você já vê que tem aí requisitos da grande visão do Samuel de mudar o nome do evento. Foi um grande sucesso, estrondoso mesmo. E Nelsinho estava lá, fazendo toda a parte de apresentação. E comece por aí, Nelsinho, falando sobre essa emoção, sobre mais um grande evento que Registro ganhou, né? Que, logicamente, é importantíssimo para o nosso calendário. Seja bem-vindo. Obrigado. Primeiro falar da emoção de estar aqui, né? Estar aqui entre duas pessoas de calibre gigantesco, da qualidade da informação, do trabalho, da publicidade, do rádio, da paixão que a gente tem pelo rádio, né, doutor Cristiano? Então, para mim, estar aqui é uma grande honra. Né? A honra é toda nossa. E estar também num evento como a Expo Beer, né, que ganha essa grandeza, a organização, e fazer parte é muito interessante, porque agrega para o Vale do Ribeira, agrega naturalmente para o meu trabalho, e eu sou apaixonado pelos palcos, pelo rádio, e ver tudo acontecendo, como a equipe trabalhou, né, todos que estavam ali trabalhando, o pessoal no atendimento, a seriedade como é levada o setor cervejeiro aqui da região do Vale, o lúpulo, como se faz e tudo, isso me deixou assim mais maravilhado ainda pela maneira como eles trabalham e como foi montado o evento. Você falou sobre o Samuel e o Vander, e aí eu coloco o Nikima também, o pessoal da cultura, estavam juntos ali. Eles se preocuparam tanto com detalhes, cara, que você entrava no evento, parecia que assim, você estava em uma outra região do país. Tá caminhando para um Oktoberfest? Não em outubro, mantenha em maio, por favor, gente, tá bom? Que tá legal demais, mas caminha para um evento desta magnitude? Caminha tranquilamente. E assim, eu vejo que o setor cervejeiro local, né, o artesanal, ele evoluiu muito nos últimos anos e naturalmente novos vão surgir. Novos vão surgir porque o pessoal gosta. E essa prática, né, artesanal vai fazer com que cresça muito. Então será, por exemplo, um Oktoberfest, né, fora da época, mas de cervejeiros locais. Você vai experimentar o que o pessoal daqui está produzindo. Um orgulho para Registro, né? Eu estive lá no sábado, só para concluir aqui, doutor, é muito rápido, mas eu assisti pela Ribeira Plus. Até queria deixar um abraço aí para o Matheus, para o Vitor e a Guil, profissionais incríveis. E dali eu vi a emoção vinda da sua voz, porque você, né, foi o cara encarregado ali para dar o primeiro, segundo, terceiro lugar sobre as cervejas profissionais e os amadores também. Né? Então, parabéns pela maneira como você conduz a emoção ali, que para quem está assistindo, faz total diferença. Eu gosto. Sim, senhor. Não, eu queria fazer o seguinte, você, Ribeira Plus, cerveja, tudo legal. Eu quero que você comece do princípio. Como é que foi tua infância? Onde você nasceu? Como é que você entrou no rádio? Porque eu queria, desde o começo, ver a tua vida. Volta lá então para 20 de maio de 1974, nasceu um garoto chamado Nelson Rodrigues de Freitas em Santos. Isso. O que ele viu da vida? Nelson Rodrigues de Freitas filho, né? Filho? Meu pai é Nelson Rodrigues de Freitas. Você nasceu em Santos? Sou nascido em Santos. Meus pais, eles são de Eldorado, família Ramos e Freitas de Eldorado. E meu pai sempre foi um grande construtor, infelizmente ele já é falecido. E né, ele foi para Santos, para trabalhar em Santos, a gente morava lá. Agora acho que no Canal 2, minha família depois pode me corrigir se eu estiver errado, eu era muito criança na época. E eu nasci em Santos, né, nesse casamento. Eles foram para lá, já tinham 2 filhos, o Cleito e o Cláudio, que são mais velhos que eu, sou o caçula, nasci em 74. E tem um episódio que eu vou contar aqui que é bem legal. Aí eu nasci em Santos, e a família é sempre dividida, Santos, Vale do Ribeira, aí Eldorado, Cajati também, que minha família, eu tenho uma saudosa tia, e meus primos ainda moram em Cajati, minha mãe mora em Cajati atualmente, então a gente vivia nessa vida aqui, né?
E meu pai era muito corintiano. E até Você meus é corintiano irmãos. ou Eu sou santista. E em 78, o Santos foi campeão paulista e teve toda aquela festa lá. E ele me levou à Vila Belmiro para ver o estádio. Eu lembro, assim, eu tinha 4 anos, mas eu lembro com algumas, sabe, aqueles flashes assim. E aquele símbolo do Santos, com aquela festa grande, eu falava que meus irmãos, todo mundo falava assim, Corinthians. Você estava falando, não, o outro era o Santos. E virei um belíssimo santista, numa família de corintianos. Olha só. Então a minha infância foi passar vendo meus irmãos comemorando títulos ali, meu Santos sempre pingando um pouco aqui, um pouco ali, e essa foi assim uma boa disputa futebolística em casa. Meus irmãos corintianos, eu santista e um pouco da minha infância com as zoeiras do meu irmão. Agora, o rádio é culpa de Dona Fátima, minha mãe. Só um pouquinho aí. E essa mudança de Santos, Baixada Santista, Vale do Ribeira, a que se deve? É que meu pai, ele trabalhava muito, né, nesse eixo. Ele tem muitas obras aqui de registro que ainda estão em pé, de construções de estabelecimentos comerciais, que foi meu pai, mestre de obras, que estava lá envolvido. Então foi uma questão de oportunidade profissional? De trabalho. Eu morei durante os anos final de 70, ali anos 80, na rua Félix Abiazar, aquela rua que antigamente subia para a rodoviária velha. Sim. E era ao lado do pomar do padre. E a gente ia jogar bola com o padre ali, já descia, já pegava uns caquis ali e ia embora para casa. Que tinha o pomar do padre ali ainda. Perdão aí, a gente pegava de vez em quando. Tá perdoado. E assim, e ali, né, naquele pedaço ali da Félix Abiazar, número 86 ainda, quem mora lá cuide bem. A gente viveu muito aqui. Eu tenho muitos amigos da minha infância de registro final dos anos 70, comecinho dos anos 80. Aqui ainda, que eu curto muito. Eu não vou citar nomes, eu lembro de alguns nomes, mas não vou citar todos, então, para não cometer essa gafe aqui, eu paro. Mas eu vou citar um cara, assim, que é o Arsênio, que trabalha no esporte aqui da prefeitura até hoje, é meu amigo lá daquela época. E tem muitos outros, assim. Tem o Marcelo, tem o Marcelinho, o Coquinho. E, a lista é grande, viu? Dos amigos que eu conheci aqui em registro. Estudei o primeiro ano aqui no Francisco Manuel. Até toquei na fanfarra do Francisco Manuel, ainda é uma outra paixão que eu tenho, além do rádio, é fanfarras e bandas. E toquei no Francisco Manuel bem quando criança. Meus irmãos já ensaiavam, já desfilavam pela escola, que é uma outra história que já vou contar para vocês já, sobre a minha vida musical, que era muito gostosa. E aí, voltando ao rádio, doutor, que aí é interessante, a Dona Fátima, minha mãe, ela é a grande culpada de eu ser apaixonado pelo rádio. Lá na época dos anos 70, ela ia cuidar da casa e era a gente ouvindo o rádio o dia inteiro. Ele Correia, Arlindo Bete, Oswaldo Betil, Gil Gomes, que eu imito, tive o prazer de... Aí você morava onde? Aí eu morava aqui, em Registro. Em Registro. Eu lembro da inauguração das rádios aqui todas, da 99, da AM na época ainda também. Mas aí nós fomos parar um pouco para Cajati também. A gente não tinha muita parada. Onde a obra estava acontecendo, meu pai acabava levando a gente. E nessa situação eu acabei gostando muito do rádio. O rádio ele foi fazendo parte do meu dia a dia. Eu acordava ouvindo rádio. Eu ia dormir ouvindo rádio. Então, eu chegava à noite, eu queria ouvir a Turma da Maré Mansa. A turma da Manuel Borroso e tal. E aí chegava final de semana, eu queria ouvir rádio, era sempre rádio. Em casa o rádio era muito vivo. Então não vi outro caminho. Minha voz começou a ficar grossa ali com uns 14, 15 anos. Aí tem uma história bacana para contar para vocês. O doutor vai lembrar aqui do Everaldo, saudoso DJ Fro. Já fez programa aqui na 99, quando ele estava no R. Ele morava em Cajati. Morava em Cajati. Ele foi o meu grande mentor do rádio. Estava sempre aqui na 99. Tava. E eu era um pouquinho mais velho que o Talvani também, que veio a falecer também, no mesmo acidente. Pessoa. Então tinha mais pessoas entre nós ali. O Anderson. O Anderson, ele veio depois um pouquinho no nosso grupo. O nosso grupo ele veio depois. O Serginho já era do grupo de Pariquera, né? Que agora está ali. Nós criamos ali umas rádios que não eram tão legais. Mas nós não tínhamos noção, doutor. É sério. Não tinha a malícia, né? Não era para prejudicar ninguém. Não, nós queríamos fazer rádio. E tinha audiência? Tinha, nossa, gigantesca. E naquela época eu não tinha noção de que aquilo estava errado.
De verdade, eu não estou tentando bravatar, não. Eu não tinha noção de que aquele sistema de rádio estava errado. Depois eu aprendi e tudo bem. Daí fui estudar. Uma curiosidade, como é que vocês divulgavam a frequência? Cidade pequena é tão fácil. Boca a boca. Cidade pequena, todo mundo tem. Cara, Um fala pro outro, acabou. Falando, você entra numa escola, fala, tem uma rádio no ar, sintonia tal, não sei o que, o nome da rádio. Cajati assim, não tinha rádio? Cajati não tinha rádio. Mas antes dessas rádios que eu estou citando aqui do Everaldo, do Talvani, nós tínhamos um cara que morava lá no bairro do Parafuso, e eu não vou citar, eu não sei o nome dele, na verdade. E ele fez um transmissor, assim, que pegava em tudo. Você tirava o telefone do gancho, pegava. Invadia tudo. E eu tive minha primeira experiência de locução nesse sistema. Totalmente legal, e eu também não tinha noção, era um garoto. 14, 15 anos. Na época era rádio pirata. Era piratona mesmo. Você entrava no ar cumprimentando o povo normal, e tal. como se fosse ele correio. Oi, gente! Você sabe o que é? O pessoal queria participar. Sim. E, na verdade, um lugar que não tinha rádio pirata era Registro. Era Não Registro. tinha rádio pirata. O resto toda a sim. cidade tinha. Toda a cidade Olha tinha. só. E teve amigo nosso, que eu não vou citar nome aqui, que chegou aí preso porque queria defender a sua rádio. Enfim, história louca. Mas então, essa rádio ainda, ela não foi fechada pela Anatel. Essa primeira que eu estou citando, lá dos anos 89 para 90, durou um pouco tempo. Aí tudo bem, parou. Em 94, apareceu um pessoal lá com transmissor, torre, um negócio mais robusto. Falei, é aí que eu quero ir, meu irmão. É aí, eu tô indo. E fui, passei nos testes, assumi programação, era locutor de rádio. Lá em Cajati mesmo? Lá em Cajati mesmo. Aí que a Anatel desceu lá, todo mundo, mão na cabeça. Rapaz, Polícia Federal. Polícia Federal, lacrou tudo, levou tudo. Mais potente, eles detectavam e faziam muito a linha São Paulo-Curitiba, BR-116. Eles vinham monitorando. Não tem como escapar. Não tem como, você não escapa. E o trauma? Molecão, tudo, vendo polícia chegar e tal. Então, aí eu passei a entender que aquilo era errado e que eu tinha que fazer o certo. Qual era o certo? Ir embora estudar. Foi o que eu fiz. Ir embora estudar rádio. Estudar rádio é minha paixão, eu não tinha outro caminho. Eu sou formado em administração, técnico, sou técnico em informática, mas minha paixão é rádio. Então eu queria estudar rádio, fazer rádio. Então eu tive a primeira oportunidade, fui estudar rádio. E já de cara, assim, tive o prazer de trabalhar numa grande emissora como freelancer. Na época, eu não usava esse termo, né? Era por contrato de trabalho, que era a Jovem Pan AM. Eu falei, poxa, vou pra Jovem Pan AM, tava feliz da vida. Não. Na Paulista. Eu pensava assim, doutor, mas eles me mandavam lá pro interior para narrar jogo de futebol lá no interiorzão. Então, conheci ali a região de Limeira. Pô, mas é um baita currículo, né? Você tem Uma 20 emissora anos, desse cara, tamanho. você não quer isso. Não? Não, você não quer. Você quer estar numa rádio tocando música e um monte de gente te conversando. Poder de fala, influência. Você trabalhou com o Cláudio Karsug. O Karsug foi meu chefe. Já tive o prazer. Cláudio Karsug, ele depois é. Bom, enfim, não é que foi meu chefe. Está vivo até hoje. Tá, inclusive eu tenho tentado ter notícias, né, daquele grupo que eu encontrei lá atrás. Quem sabe aí eu consigo até conversar o Cláudio com o Karsug, pessoal. a Jovem Pan fez uma limpeza lá nos antigos, foi um crime, e o Cláudio Karsug saiu. Ele tinha uma rádio, tinha um programa na internet, eu não sei como é que está hoje. Eu lembro dele a última vez, ele estava na Sport TV, né, fazendo os comentários na TV. Ele é formado em engenharia pela Politécnica. Então, Italiano. eu não cheguei a ser assim comandado diretamente por ele, né? Ele comandava alguém que me comandava. Então, mas eu já participei de reunião onde ele estava lá comandando a reunião. E daí você ficou lá um tempo? Fiquei pouco tempo. Aí acabei pingando em rádios comerciais, eu também como freelancer, né? Fazendo ali a folga, né, dos locutores. Cobrindo folga. Cobrindo folga. Foi quando surgiu a AM aqui em Registro, que estava migrando já para virar Jovem Pan. Aí... Deixa eu fazer um esclarecimento aqui, porque parece que não, mas tem muita gente jovem que assiste a gente. Então tem que fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, eu tô com um cara aqui que é fera, 30 anos de carreira de rádio, todo mundo conhece. Dr. Cristiano dispensa comentários, todos os episódios eu falo o monstro sagrado que ele é, e de fato aqui na região tem emissoras também que tem um grande respeito, como é a Band, né, comandada hoje pela Karina, as irmãs Volpines, e a própria Rádio Regional, né, que virou FM. Serginho merece um grande respeito também. Por que eu estou falando da Regional do Serginho?
Porque muita gente que eu converso não se ligou que Nelsinho trabalhou lá. Trabalhei lá. Então quando ele fala AM 1140, era regional nos anos 80. Exatamente. Era no tempo do Múcio? Eu peguei um pouquinho depois, aí do seu Walter Spezio. E concluindo, o Nelsinho, acho que foi o único cara que conseguiu passar pelas 3 emissoras Não, aqui tem de Léo. registro. Tem Léo? Léo O Matos. Léo, verdade. Léo Matos verdade. também. Então deixa um abraço pro Léo Léo. também aí, vale a Eu lembrança. também já fiz essa pesquisa. assim. O Léo passou por aqui Passou também. por aqui Eu também. desconhecia que Léo passou por Trabalhou aqui. muito Léo, tempo, desculpa aí se você estiver Cabeludo assistindo. que era na época, era cabeludão, metido a roqueiro, motoqueiro. Mas como que foi a experiência lá na regional? Conte Então, com tudo, com chinelo e tudo aí envolvido aí. Aí no finalzinho, ali no 98 mais ou menos, aí aconteceu de eu vir pra cá, o senhor vai lembrar que o Múcio estava passando a rádio. Antes disso, eu fiz teste na equipe do Múcio, Luiz Chocolate, que fez o teste comigo ainda na AM, eu tinha passado, e aí eu acabei não assumindo o cargo ali, porque eu tava, os pinga-pingas de folgas em rádios, em São Paulo, em Campinas, estava valendo mais a pena, e eu também vendia uma coisa muito legal, cara. Eu vendia sapatos. Eu pegava sapatos ali na região, em Franca. Ó, o doutor sabe tudo. Fazia a mochila de sapatos, saía vendendo, dava um lucro. Cara do céu, me dava um lucro. Quer dizer, você Surreal. estava ganhando dinheiro, realizando um sonho, E viajando. tudo envolvido ali. E até o Luiz Chocolate comprou um sapato meu. Homero Soares, que está lá na Band, eu comprei um sapato meu. Chique. Na época. Mas escute só. Então eu vim trabalhar na AM. Aí tal, beleza, regional AM, pertinho da minha família. Eu ia e voltava todo dia de Cajati, depois eu vim morar aqui em Registro. E aquilo me fez ir enraizando aqui. Você chegou na apaixonado. regional já com cancha. Já cheguei. Tava eu, Claudinho, que trabalha aqui, só que eu fazia de manhã, Claudinho fazia à tarde. Certo. Na AM na época. E nós dividíamos os horários, né? A gente nem chegava a se ver direito. E a AM, ela tinha essa dinâmica de parar meio-dia para jogar os jornais da Band, alguma coisa, da Jovem Pan e tal. Então a gente acabava se vendo muito pouco. Mas trabalhei com o Claudinho lá naquela época, que está aqui agora, no 99. Um grande amigo. Converso com ele quase todo dia. E conheci Xixinelo. Cara, Xixinelo me deu uma aula de vida, de vivência com relação ao rádio e a enraizar aqui, de fazer parte disso aqui, pertencer a isso aqui, né, a nossa região. Ele falou assim, ó, meu filho, ele brincava muito comigo, você é uma criança. Deixa eu só fazer uma pergunta, talvez o doutor possa responder também. Xixinela não era nascido aqui na região, não? Não, ele é da região de Sorocaba. Correto. Certo. E ele falava assim, ó, crie raiz aqui, fique aqui. Você tem oportunidade de crescer nessa cidade, ser o locutor dos eventos. Eu já fui muito, e citou várias situações, e foi me aconselhando a ficar. Porque eu era muito pinga-pinga, minha cabeça era pinga-pinga, eu não enraizava, eu não queria enraizar, eu queria viver, moleque. E aí eu ouvi muito Xixinelo e foi quando eu enraizei. Falei, não, sabe, toda a experiência desse homem, ele me queria muito bem, ele gostava muito de mim. E eu sentia isso. Então eu falei, não, acho que eu vou seguir o conselho dele. Vou alugar uma casa em Registro, vou morar em Registro, já vou fazer com que todo mundo me conheça. Eu já lancei minha marca nos anos 90 de locutor Nelson, dura até hoje. Quer dizer, 30 anos batendo na tecla de locutor Nelson. E eu tenho a felicidade de ter pessoas que me patrocinavam nos anos 2000, lá no comecinho dos anos 2000 na Regional AM, que estão comigo até hoje. Empresários, pessoas que entenderam que eu enraizei. Aí, nesse enraizar em Registro, seguindo o que o Xixinelo teria me passado, eu fui atrás dos eventos, acontecimentos que eram importantes na cidade. Coisa igual você faz agora. Você chegou aqui em Registro e já foi atrás de saber tudo que estava rolando. Deixa eu fazer uma pergunta rápida aqui. Serve para o doutor também. O que aconteceu com o circo do Xixinelo? Ele resolveu parar? Aconteceu algo extraordinário? Eu posso estar errado, mas eu acho que a questão de barrarem animais, o acontecimento... O leão do Xixinelo, ele tinha um leão, foi doado para o zoológico daqui. O zoológico Olha José aqui, de Carvalho. começou na época lá, o pessoal não podia ter, meio ambiente estava contra, pessoal de proteção de animal, aí depois o circo deu uma queda muito grande. Infelizmente o circo caiu porque o pessoal estava na novela naquele horário e tal, então caiu o movimento. Deixa eu só corrigir, que eu falei anos 80, mas anos 60, tá? 64 foi quando o José de Carvalho inaugurou lá o nosso bosque. Mas não foi no começo, depois o bosque já estava, daí no meio que ele doou o leão, porque não
Eu não tinha como. Não podia ficar com o leão Podia no ficar. circo. Eu acho que isso acabou tirando Tirou a... muito. talvez Mas brilho, o né? Chichinelo foi pro rádio num poder gigantesco. Na época, ainda no finalzinho dos anos 90, ele já estava um pouco mais idoso, mas ele tinha um número de patrocinadores, de vendagem, de audiência, que era muito grande. E a gente gostava muito de ouvir o Chichinelo. Inclusive o doutor tem uma placa ali, fora no estúdio, né? É, porque ele fazia show com a Chinelo bem gente. grandão lá, né? Que Ele passou fazia aqui pela show. 99 Ficou também. muitos anos aqui, Ficou. até ir para ele cumprida. Maravilha. Depois ficou problema no coração, coitado, tal, deu problema, tal, foi morar na ilha. Mas me conta uma coisa, e daí como é que você entrou na Rádio Amiga? É aí que tá. Aí quando a Regional AM foi vendida, que eu nem vou citar o nome do cidadão lá, e eu não casei esse com foi ele, a situação de você se desligar, então, me da regional. desliguei da Regional por causa de um proprietário. Tá. E nós, Pela ética não vai pela ser. ética não vou Correto. citar, mas porque assim, eu trato todo o ser humano, todas as pessoas, todos os profissionais com muito respeito. Mesmo que às vezes a gente tenha pensamentos diferentes, mas todas as pessoas merecem o meu respeito. E eu trato as pessoas com todo o respeito. E aí ele faltava um pouco com respeito com o resto da equipe. E aí eu não aguentei aquilo, falei, ó, pra mim já deu. Era um cidadão que não é da nossa região, É. só para deixar bem claro, viu? Isso é Aqui bem ele de caiu longe. de paraquedas e foi embora. E sabendo que eu estava ausente do rádio, aí eu tenho que falar de Paulo Bilizic de Jean. Cara, houve um convite do Pio, que agora está no Que é o governo do dono da estado, do do Som da Ilha e da Rádio Ilha. Falou, ó, vem trabalhar com a gente, não sei o quê. Eu falei, vou agora, cara. Eu falo isso em todos os lugares que eu vou. Eu fui para a Rádio Ilha, assim, lógico, sou apaixonado por rádio, gosto de rádio e estava lá na Rádio Ilha. Mas era para aprender o que o Som da Ilha fazia. Ali eu aprendi a como me valorizar como profissional, colocar preço no que faço. Então, os caras te pagaram um curso. Cara, me pagaram um curso de 3 anos Que maravilhoso. maravilha. Eu ia todos os dias para a rádio de olho em como participar de situações que envolvem ali. Eu percebo que você agradecimento. conhece muito do áudio. Então, quer dizer, a sua escola, a Cara, maior base foi lá. eu coloco o Everaldo, o DJ Fro, que também trabalhou lá, A origem. a origem, e depois o aprimoramento, todo o sistema do Som da Ilha e da Rádio Ilha. Ali foi quando eu abri a mente e falei assim, ó, tô enraizado, bacana, legal, mas preciso profissionalizar o que eu faço. E ali eu aprendi. Cara, eu agradeço muito ter trabalhado 3 anos na Rádio Ilha e com o Som da Ilha ali de lado para eu aprender. Aí o doutor perguntou da Rádio Amiga, né? A Rádio Amiga, ela surgiu com a Abigail e o Pedro, né, da Associação do Nosso Teatro, lá nos anos 2000. Em 2005, dia 16 de agosto de 2005, foi quando eu saí da Rádio Ilha. O Paulinho ainda não queria que eu saísse, porque a Rádio Amiga ainda não era uma rádio, ela só estava com uma torre, um transmissorzinho, experimental. E ela começou como evangélica, depois ela estava migrando para pop, montando uma equipe. E eu falei pro Paulinho o seguinte, cara, eu sei que na Rádio Amiga eu vou dar certo. Vai levar 1 ano e meio, 2, mas vai dar certo. E ali eu vou conseguir até mais coisas dentro da minha cidade. Que eu ia para Pariquera e a Rádio Ilha ela pega só em Pariquera. Ela não pega registro. E Porque as comunitárias têm uma limitação. Elas são limitadas. A potência não faz com que ela cubra uma região muito grande. São rádios locais. Inclusive, elas têm a mesma frequência, Mesma né? Pra frequência. quem não sabe, é Pra uma uma- curiosidade legal que é 87,9, né? Para uma Vai- não invadir a outra. Sim, então perfeitamente. tanto Sinal que bate você conflito. está indo aqui para Pariquera, em algum momento a Rádio Amiga vai Automaticamente- sair e vai entrar a Rádio É Ilha. legal, A Rádio Ilha. legal. E aí eu falei para ele, cara, lá está o coração do vale. Se você acontecer dentro de registro, isso estamos falando de 2000, não estamos falando de agora, 2005. Se eu acontecer dentro de registro, naturalmente meu trabalho espalha para o resto do vale e eu já aprendi tudo que eu queria aqui. 3 anos de intensivo do Som da Ilha. Eu já sei me vender meu produto, vender meu trabalho e ganhar dinheiro com o que faço. Aí vim para a Rádio Amiga. E na Rádio Amiga foi aquela luta. Uma curiosidade, você chegou na Amiga no ano em que a Band entrou no ar lá em Também, Jacupiranga, né? exatamente. Dizem. E a Band eu entrou não muito morava aqui, forte. mas dizem que chegou estrondosa. Estrondosa. A Band entrou muito forte e isso foi muito bom para nós. Melhorou o produto. Exatamente. O produto rádio cresceu com a Band. Todo mundo começou a comentar rádio, comentar, falar de rádio.
E mais uma vez eu faço pesquisas. O William sabe do que eu gosto de mandar pessoas para a rua. gosta de números. Eu gosto de números. Eu mando pessoas para as ruas de registro, levantando o que gosta de ouvir, que rádio gosta de ouvir, que horário ouve mais rádio. Essas coisas todas eu tenho em dados. Se está 100% correto, acredito que não. Mas é uma luz, né? Eu tenho para seguir. E aí eu fiz isso também em 2005, já lá atrás. E vi que dava para uma rádio comunitária dentro de registro, dava para fincar uma raiz boa em rádio. Então, em 16 de agosto de 2005, eu entrei na Rádio Amiga. Agora, em agosto de 16 de agosto de 2025, 20 anos que estou na Rádio Amiga. Não, quase 31 de carreira. Quase 31 de carreira. Agora vou fazer uma pergunta para você, que você vai dar a resposta que eu acho que você vai concordar comigo. Quando surgiu a televisão, se falava o seguinte no meio. Minha família é de rádio há muitos anos. Antes de eu pensar em rádio, meu irmão já era de rádio, falecido, em Ribeirão Preto, em Minas. Muito bem. Surgiu a televisão, se falava o seguinte, William: o rádio vai acabar. O rádio vai acabar, o rádio vai acabar. O rádio não acabou. Agora, um tempo para cá, surgiu a internet. Porque agora tem tudo. Tem rádio web, tem tudo. E falou que o rádio tipo a Amiga, tipo a 99, tipo a Band, vão acabar. O que você acha disso? Não acaba nos próximos 40, 50 anos. Isso cravo tranquilamente. Porém, o ramo tecnológico, a tecnologia que está à nossa volta, ela está evoluindo muito. Enquanto nós estamos conversando aqui, tem um nerd criando alguma coisa que vai revolucionar esse planeta. Então eu vejo que o interesse do jovem hoje, de 14, 15 anos, e até eu busco às vezes novas vozes para entrar no rádio, eles já não têm tanto interesse pela nossa paixão. Eles têm interesse pelo negócio curto do celular ali, pelos stories e tal. Mas não vai acabar, vai sempre surgir. Sempre nós teremos. O sistema transmissor, antena, rádio, receptor, esse sim pode ser que seja, não vai acabar, mas não seja o principal do rádio. Eu acho que nós iremos migrar para a internet na mesma velocidade que as coisas estão acontecendo. Mas o rádio está se adaptando. É mais fácil acabar a TV do que o rádio, né? O rádio... Ah, sim, não. Hoje em dia... O rádio está indo para a internet. Nós estamos fazendo rádio hoje na internet. Verdade. A 99... É isso que eu ia falar. O rádio, ele migrou muito bem em todas as fases, em todas as suas esferas, digamos assim. Só que o rádio, na minha opinião, tem uma vantagem. Talvez vocês concordem ou não. Aumentou muito os Spotify, os podcasts, assim, que dá muitas possibilidades de assuntos nichados. Só que eu, por exemplo, quando eu estou trabalhando, eu não quero... Eu gosto muito de ouvir o Sacani, por exemplo, falar do universo e tal. Mas tem hora que não dá, velho, pra você ficar prestando atenção ali. Você quer prestar atenção no relatório e tal. Então você quer uma rádio que conduz o conteúdo para você. Né? Eu vejo isso muito na Amiga, na 99 e também. tem o aspecto local, né? Exatamente. Esse é que é o problema. Exatamente. Notícia local que não, tudo os local. os podcasts o evento que ele trabalhou no final de semana. Perfeitamente. Que ele foi, desculpa, mas a Rede Manchete, a Record não vai falar. Não vai, não. Agora, então, eu acho que é aí que faz. entra o rádio. É isso que eu falo. É aí que entra o rádio. Porque na ausência de uma TV aberta, digamos assim, da altura de uma Globo, a rádio faz o papel do jornalismo. Sim. De entregar a notícia todo dia ali. Então, ao meu ver, resumindo toda a obra, faz com que a rádio, nesse ponto, tenha muita força aí para muitas décadas para frente. Mesmo que exista outras situações. E outra coisa também, sabe o que é, meu filho? O rádio ganhou um grande aliado. Grande aliado. O Congresso, o celular. Porque hoje você tem o rádio aqui. Você baixa o aplicativo, porque antigamente você tinha um radinho, o radinho espica, o radião grande e tal, essa coisa toda. Ou o rádio no carro. Agora não, tem isso aqui. Então, a rádio do planeta inteiro. Né? Eu acho assim que o sistema transmissor, antena, torre, ele sim deve dar uma parada em algum momento, ele vai ficar, não vai parar exatamente, mas ele vai ser segundo plano. Porque quando você liga os carros novos hoje, eles já vêm com internet. Bem? Sim. Então você não é mais obrigado a ouvir a rádio local. Né? A primeira coisa que eu faço quando eu ligo o carro é ligar o rádio. Aí quando você, por exemplo, daqui a um tempo que o seu painel de carro te der a opção de você acessar por aplicativo,
Você é de Registro, mas está em São Paulo. Você quer ouvir a rádio de Registro? Pá. Você vai tocar e pronto. Me permite um comentário rápido Sim. aqui. Vocês vão lembrar que em Portugal teve uma grande pane aí faz poucos Teve, dias, sim, uns 20 dias. E eu assisto muito a RTP, que é uma emissora lá de Portugal. TV portuguesa. TV portuguesa. Sabe o que eles estavam falando? Caiu energia, caiu internet, só não caiu rádio. Então aconteceu deles conseguirem comunicar com Zona Rural e todo mundo viu o rádio, porque o rádio não caiu. Então isso já é um demonstrativo O rádio vai de continuar. que o rádio É. vai surpreender muita gente ainda. E Nelsinho, tem um estudo novo que saiu, muito interessante, que a propaganda no rádio está crescendo, voltando a crescer. Porque a turma está vendo que na internet, o cara coloca, passa rapidamente, tem, e no rádio ele repete. O comercial sai 5, 6 vezes por dia. Então, o pessoal está acordando de novo pro rádio. Eu estive vendo isso e faz todo sentido. Uma vez que você imagina que no rádio, você deixou o rádio ligado, você vai ouvir a propaganda inteira. Posso fazer um complemento, Nelson? Sim. Você não perde o raciocínio? Porque eu sou publicitário, então eu tenho um bom poder de fala aí. Todo mundo está fazendo a internet. Qualquer bobo hoje faz impulsionamento e tráfego pago. Então, assim, anunciar na internet se tornou uma obrigação, porque o seu concorrente está lá. O rádio hoje virou um mar que nem todo mundo explora. Então já é um grande diferencial. Você que está me ouvindo aí, não fique só na internet, não. Tem outras possibilidades, dentre elas o rádio, que entrega resultado. E eu estou falando porque eu atendo 45 empresas e faço publicidade para 45 empresas. E eu sei do que eu estou falando e anuncio também. E é importante a agência de publicidade, eu gosto. Obrigado. E uma outra coisa que acaba agregando, quem gosta da publicidade offline, que infelizmente o combustível está muito caro. E um concorrente do rádio é o carro de som. O carro de som em cidade como de Registro, ele é um concorrente. O cara tem uma grana ali, ele vai soltar na avenida que ele quer ouvir. O cara repetindo várias vezes. Só que o combustível está muito caro. Então você fazer carro de som está muito caro. Inflacionou demais. Demais. Antigamente era barato Impressionante. você fazer carro de som. Sim. Hoje em dia já não é mais. Então ele vai pro rádio. E o rádio, ele também tem uma outra coisa ainda. Não desmerecendo, por favor, o pessoal que não ouve rádio. Mas quem ouve rádio, ele tem um intuitivo diferente. Ele tem um negócio de acreditar que aquilo que está sendo anunciado no rádio é para ele. Você vai anunciar uma loja de registro com um produto, preço, ele ouviu no rádio, ele vai lá comprar. Se ele vê na internet, ele fica com E medo. também tem um detalhe importante. O carro de som é legal tudo, mas não tem o glamour do rádio. Não tem. O rádio tem uma magia que nenhum outro veículo consegue entregar. É o que eu tô falando assim sobre o rádio e a internet. Você viu uma publicidade na internet falando assim, ó, preço da camiseta caiu lá na loja X, tá valendo R$10. O cara olha e fala, isso aqui é propaganda enganosa. Fake. É fake. Saiu no rádio, meu amigo, ele vai correndo. Ele sabe que não é. Tem credibilidade. Tem credibilidade. Bom, Nelson, a gente precisa tocar aqui, senão eu não Bora. consigo falar todos Só os assuntos. colocar uma outra coisa Pois assim, não. no meio rádio ainda. A gente no rádio, a gente tem duas maneiras. Ou você faz uma rádio tocando aquilo que você gosta, que eu pessoalmente acho errado, ou você faz a rádio que o público gosta. O que você gosta de música? O que você faz na... Aí eu vou só fazer um asterisco aí, porque a minha rádio tem 25 watts. A de vocês não. A de vocês tem uma potência bem maior. Não, mas você... É. Eu sou eclético na minha Eclético. essência musical, mas eu confesso assim, vou falar uma coisa que vai causar polêmica. O novo sertanejo que nós estamos no mercado não me agrada. Eu gosto do sertanejo antigo. Eu sou Raizão. muito... do raizão. Tanto que eu faço a Roda de Violeiros e conheço todas as músicas que eles tocam ali na Roda de Violeiros. Mas as músicas novas sertanejas eu não conheço. Até acho legal para dançar e tudo mais. Então eu já gosto do pop rock. E ele vai se renovando, ele vai, né, coexistindo. Parece que não fica velho também, Não né? fica velho. O Pedro Martins, que é lá da rádio, Diretor uma vez da eu rádio. encontrei com ele há 7, 8 anos atrás, falou, Cristiano, eu vou fazer uma rádio rock. Olha! Era isso Ele mesmo. falou para mim, o objetivo dele era esse. Ele falou, vou fazer a rádio rock, porque você toca um pouquinho de rock, eu vou tocar muito rock. É isso aí. E é isso que a gente faz lá. Por quê? As rádios comerciais de registro são ecléticas. Não. Se eu entro com 25 watts eclético, eu sou um peixinho desse tamaninho nesse aquário grande. Então, se eu apresento algo diferente, um produto diferente para o meu ouvinte, que ele sabe que não vai ouvir o sertanejo atual, então, ele vai fidelizar a rádio amiga. Então, hoje, até eu falo para o William, eu me preocupo com a audiência, sim, me preocupo, de repente, tá com a maior audiência da cidade.
Não, se não estiver, mas eu É uma estou audiência com- fiel. É uma audiência fiel. Bem nichado também. Né? Bem ali, ó. Você viu ontem o evento da Expo Cara. Beer, mais uma vez? Era só rock, cara. Era. Olha o que tinha de E a galera gente ali cantando. ligado. Então, assim, isso pra mim já é um grande indício. Eu vi Da adolescentes situação. ali da casa dos 17, 20 anos cantando clássicos do rock. Isso me agradou demais. Então eu trago isso pro rádio. Então o que o Pedro falou são números que a gente tem, viu, doutor? E a William sabe que esses dias quase... Eu tava em Balneário Camboriú, lá tava Nelsinho, mano. Eu mandei pro William uma Pesquisas e pesquisa tal. que eu fiz de mercado musical aqui em Registro. Falei, cara, velho, o negócio tá assim, 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 assado. Eu vou fazer tal coisa. Ele, dá uma olhada. Aí eu vi que o número do pop rock dos anos 80, ele bate de igual para igual com o sertanejo atual. Né, o cara que ouve lá, gosta de Bom. ouvir, então é isso. Do gosto musical. Eu, sertanejo atual, sinceramente, Somos juntos. três aqui, não sei se Eu- Hildo também Hildo concorda. gosta, Hildo sinceramente, gosta, eu vou te eu gosto. contar. Isso é bom para a turma ficar milionária, né? Tem um esquema muito grande aí por trás, a gente sabe Sim, o que sim, que é sim, e tal, sim, mas sim. eu, pessoalmente, também não me empolgo, não. O Janeta que não ouça a gente falar isso aí. Mas eu também sou do Aliás, rock. uma curiosidade, o Janeto, o Paulinho do Som da Ilha, todos começaram aqui. É verdade. é, ó. Todos Olha aqui só, na 99. Todos no programa de Maravilha, sábado que com o legal, Joel Fernandes. Que legal. É verdade. Que legal. Era, o Paulinho do Som da Ilha tinha um toca-fitas pequenininho que ele fazia, uma picapezinha que ele fazia som lá na terra dele, Cananéia. O famoso Cananéia. 3 em 1. Ele fazia isso. Daí ele foi crescendo. E o Janeta tinha uma locadora de vídeo e depois começou Juquiá. a empresariar, artista e tal. Começou todo mundo Não, aqui. 99 E tinha o revelou Bocas muita também. gente. E tinha o Bocas. Tinha o Bocas, Que Marcelo sumiu. Bocas. Marcelo Bocas tinha uma equipe muito boa também de som, tudo. Maravilha. Também parou, né? Maravilha. Bom, assim, você como cerimonialista, você foi encarregado de algo, para mim, grandioso. Vou rebobinar um pouquinho aí, 2022. Você apresentou nada mais, nada menos do que Jair Messias Bolsonaro. Né? Eu sei que você como profissional, você vai entregar o resultado, seja para qualquer um. Uhum. Direita, esquerda, É. centro, oposição, situação. Mas teve um gostinho ali especial Teve. naquele momento, Fei Banana, região. Porque assim, o nome é dado para a presidência da República e eles levantam não só a sua capivara para você saber se você é limpinho, mas eles te passam um roteiro fiel e é um treinamento. Tá? Não é assim, você é o cerimonialista, peguei a pastinha e vou ler. Não. Você vai lá, passa a linha, vai fazer um teste. Tem, Quase igual o tem teste todo de um rádio. crivo Tem. dos caras ali. Se você for bem, você vai para o palco e vai apresentar a presidência da República. Então, fazer o evento da presidência da República, para mim, como cerimonialista, foi um dos auges da minha carreira. E agora eu vou citar um outro, que para muita gente pode ser pequeno, mas Posso para mim chutar? Não. pode. Toro Nagashi. Tudo negativo. Quando eu falei em enraizar na minha terra e fazer parte de tudo que nós temos aqui, estava também o Toro Nagashi na minha lista. Aí você faz parte da história, né? Eu sou o primeiro e o único até aqui a ser não japonês, né? Não sei, só sei, a participar da missa. Eu participei da missa, eu fiz a missa com a monja 2 vezes. E isso para mim foi talvez maior do que apresentar um evento da presidência da República. Porque dentro da minha cidade eu consegui, através do meu trabalho, do meu estudo, do meu esforço, participar praticamente de tudo que se foi realizado. Quer dizer, se você criasse um mural, né, Sim. contando a sua história, essa foto teria um destaque e assim, especial. E ser o primeiro não japonês, que eu sei também, se alguém vasculhar a história e achar em 60 e tantos anos de Toro Nagashi ou algo que seja diferente, aí eu vou falar, parabéns, ele é o primeiro, eu sou o segundo. Mas até que eu sei, eu sou o primeiro não da colônia, e eu sou, logicamente, um entusiasta do que acontece no Bunkyo, do Nichiren hoje. Eu gosto muito deles, e aí então acabei fazendo esse evento. Então, para mim, assim, dentro da minha carreira profissional como cerimonialista, eu coloco esses 2 eventos assim, em patamar muito, muito grande. Um outro também, quando tem eventos da Caixa Econômica Federal aqui na nossa região, eu faço sorteio até dos números da sorte. Quando se tem o sorteio da Loteria Federal, que também é outro muito exigido. Você tem que ter Tem todo um protocolo. todo o protocolo e todas as formações que ele pedem. Então, quando acontecia o sorteio, porque agora eles estão fechados, né, desde a pandemia, quando acontecia por aqui, eu acabava fazendo inaugurações da Caixa também. Interessante. Teve Aí- mais algum
presidente, governador, assim, de grande nome que você... Aí nós temos os ministros, né? Os ministros da presidência da República, quando vêm para cá, aí sou eu que faço. E tem eventos do governo do estado de São Paulo que aí também já é um pouco mais tranquilo de fazer, né? Que eu acabo fazendo acompanhamento, direcionamento de algumas situações ou outras que estão acontecendo na região, para ele ter uma visão diferente, fazer as gravações para as agências de notícias, enfim. Mas é um pouco menor. Você tem filhos? Tenho um. Durante esses anos todos da minha vida, eu não pensava em ter uma família, filho. E aí eu vou mandar um beijo para minha esposa. Quantos anos tem teu filho? Tem 6 anos. É novo ainda. Fala de novo o nome da esposa e do filho, para ficar bem gravado. A minha esposa, Bárbara, ela entrou na minha vida, agora vai fazer 11 anos. E teve um momento lá que ela falou assim, vamos ter um filho. Eu sou louco pela minha esposa. E naturalmente, quando ela falou isso, eu falei, não vai acontecer da noite pro dia. E foi da noite pro dia. E hoje eu tenho a maior alegria da minha vida. Um rapazinho chamado Mateu, que é para complicar mesmo a vida dele no futuro. Mateu, ele tem 6 anos atualmente, vai fazer 7 agora em agosto. Engraçado, é a minha o amor filha da minha vida. Também tem 6 anos, vai fazer 7 em agosto. A diferença aí de poucos dias, que eu lembro que quando o Nelsinho recebeu a notícia de ser pai, logo eu também recebi. Então a gente tem... E ele gosta de rádio? Ele adora a rádio, a internet, ele é fissurado por planetas, ele conhece todos os planetas do sistema solar. De aniversário ele já pediu um telescópio porque ele quer enxergar lá. Legal. Ele vai no rádio comigo. Que legal. Provavelmente o futuro dele talvez esteja também no rádio, mas eu quero que ele tenha mais opções além do rádio também, para não ficar tão fissurado igual eu. Certo. E eu demorei bastante, né, para ter filho. Acho que estava procurando a pessoa certa ali para ter um filho e apareceu. E eu tenho 51 anos de vida, né, recém. 45 você tinha quando ele nasceu. Exatamente. Perfeitamente. Assim, a gente precisa tocar num assunto agora que eu sei que você gosta / atua, que é a política, né? Não tem como deixar de não citar isso no seu currículo, né? Você tem acompanhado, como você tem acompanhado lá no início do ano, todos esses bastidores aí, a política de fato é uma seara que você se apaixona e vê mais pelo lado emocional ou mais pelo lado da grana? Emocional. Eu acho que a política, ela dita exatamente o futuro de um país. E nós, infelizmente, como brasileiros, não entendemos isso como massa. A gente entende isso como indivíduo. Você vai conversar com uma pessoa individualmente, ela é a pessoa mais inteligente do mundo para falar de política. Quando se trata em grupo, ele se torna mais um. E aí vai na manada. E esse é um perigo gigantesco que esse país está passando nesse exato momento, né? Talvez a próxima geração aprenda com os nossos erros e não cometa os mesmos erros ali na frente. Eu digo isso porque assim, nós temos figuras hoje no cenário político atual que estão na política há 30 anos. E num país que tem 210 milhões de pessoas. Será que a gente não consegue novas mentes, novas pessoas, tanto da direita, da esquerda e do movimento todo, cara? Você acha que as sucessões estão falhas? Falhas. E o que acontece? E aí vai um alerta que eu sempre falo sobre esses núcleos, né? Direita e esquerda. Eu acho que isso... Cara, as pessoas defendem muito uma ideologia, às vezes não conhecem muito bem as entranhas dela, né? Mas aí que tá. Por exemplo, hoje temos dois nomes polarizados e tal. A esquerda não está se preparando para o final, por exemplo, da política do Luiz Inácio Lula da Silva. Saiu o Lula, quem que vai substituir? E a direita começa a tomar o mesmo caminho. Coloca o Bolsonaro e não deixa com que outro surja. Engraçado, está bem espelhada essa questão, né? Aí o que acontece? A hora que esses dois largarem a política, nós não somos eternos, eu não desejo mal para ninguém, pelo amor de Deus. Aí vai ficar aquele limbo. Vai ficar, e aí, quem que é? Quem que vai assumir agora? Na força vai ter que surgir outros nomes. William, tem um negócio interessante, Sim. viu, Nelsinho? No interior de São Paulo, praticamente em quase todas as cidades, o rádio sempre foi um fornecedor de políticos. Várias cidades do interior, Ribeirão Preto, tem 3 vereadores que são do rádio, prefeito que foi do rádio, isso, Santos também, em todo lugar. Muito bem. O Vale do Ribeira é exceção. Porque aqui teve um nome que é o J. Pinto, que foi vereador uma vez, mas ninguém.
Você acha que você não quer um dia ser candidato, não sonha com isso? Pergunta de 1 milhão de dólares. Porque o pessoal popular que é. Todo mundo conhece o Nelsinho, todo mundo conhece o Claudinho, Sim, todo verdade. mundo conhece a Helena Ribeiro, todo o pessoal de rádio, o Se Serginho. elegeria com uma certa Agora, naturalidade, né? o que acontece? Você pensou nisso uma vez ou você também não está? A minha paixão pelo rádio é tão grande que qualquer coisa que ameace eu não estar no estúdio feliz, eu coloco de fora. E é a política partidária eleitoral, ou eu colocar meu nome em pleito, ela atrapalha. Ela vai atrapalhar. Mas é estranho, porque aqui nunca deu ninguém, né? Nós temos um episódio aí que é interessante, que é o Chicaoca. O Chicaoca, antes de cada pleito eleitoral, ele criava um quadro de programa japonês, você vai lembrar bem. Não, mas eu digo, gente que Mas trabalha entre no rádio nós da 24 mídia horas, mesmo, gente que é não. do rádio todo dia, entendeu? O pessoal que faz programa, não que é episodicamente. Mas que eu não vi. Só eu tem não- o J Pinto, É. tem. Os demais eu não sei o que acontece. Helena seria um nome muito forte na política. Não, uma mulher, porção, então. ninguém entra numa rádio, não tem Mas ninguém. eu mesmo, eu sei que vira e mexe tem partidos me. Ô, Eu- filia aí, vamos É, fazer. porque eles- não sei Você o é quê. filiado em algum partido? Não, não sou filiado a partido. Já fui. Já foi. Já. Eu nunca fui, graças a Deus. Isso... Eu já fui porque, como brasileiro, a gente tem que participar em algum momento para ver como é que é. O que é? Como é que funciona? Pera aí, eu quero saber. Não, lógico. E eu sou curioso Acho que mesmo. todo mundo um dia tem que se envolver na política para entender. E eu te digo, é importante talvez você que tem uma visão bastante interessante, às vezes se filiar só para ver. Para É você porque, ficar assim, nervoso. eu nunca me Eu acho filiei que sua porque- vida está muito em paz, É. você precisa de um problema. Não, porque assim, os caras vão te rotular, a esquerda, a direita, então eu não quero, eu gosto só de observar. E falando em observação, nós estamos numa fase de registro onde o legislativo está pegando fogo. Né? De um lado a gente tem Amarildo, do outro lado a gente tem Jefferson Pécori, e tá animada a coisa lá, né? Amarildo levando o Pinóquio, Jefferson Pécori argumentando do outro lado, tá quente. A gente sabe nitidamente ali, quem são os vereadores que trabalham e quem são os vereadores que tá ali, nem abriu a boca para falar no microfone ainda. A gente tá observando, né? Sim. Você acompanha de fato? Acompanho, Você lógico. vê o Vejo. couro comendo lá? Eu sou aquele cara que eu não vou presencialmente na Câmara Municipal. Mas o olho Mas tá eu, ligado eu lá. tô de olho na tela. Inclusive hoje é dia. Hoje é dia. Então eu espero acabar lá a sessão, porque eu vou vendo a fala inicial do vereador e vou saltando, né? Por etapas. Aí quando eu vejo que pega fogo, eu falo, opa, isso aqui eu quero assistir inteiro. Então eu assisto inteiro. Eu vejo que essa briga, ou pelo menos essa articulação, ela já vem de antes até deles serem candidatos. Né, que existe essa situação. Mas o momento de registro do prefeito Samuel e como ele vem conduzindo isso, não faz com que essa situação de defensor da prefeitura, oposição, eles atinjam, por exemplo, o que está acontecendo no executivo. Né, eles ficam ali só no legislativo, está no legislativo, eles não conseguem ir para o executivo. Você considera um bom time esses 13 que estão no legislativo hoje? Hoje eu vejo uma falta de representatividade, e aí não é uma questão de eu falar assim, porque estou rotulando para a esquerda, para isso, para aquilo outro. Falta mulher. Falta mulher ali. Boa observação. Foi a Falta primeira legislatura em anos que não tem uma mulher. uma mulher representando. Falta, na minha visão. São merecedores quem está lá? São, pelo jogo. Pelo jogo político eles são merecedores. A forma como o TSE manda a gente eleger os nossos representantes. Mas eu gostaria de ter ali na Câmara Municipal, se não a metade, mas uma representatividade feminina. Perfeitamente. Você foi um declarado apoiador do Samuel, isso é notório e público, né, o ano passado. O trabalho do Samuel passou de 100 dias aí, nós estamos já caminhando para o meio do ano. Você acha que está condizente ao padrão Samuel, daquilo que a gente já viu aí em décadas passadas? Eu acompanhei Samuel lá nos anos 2000, doutor também, através do rádio. E hoje o Samuel, ele é uma versão 2.0, mais calmo, mas ainda assim exigente. Eu participei da última reunião que ele teve aí com relação a Expo Beer. Nota-se que ele é detalhista, e ele é assim em tudo, né? Não só no evento aqui. Ele é detalhista com relação à rotatória, que está lá o desenho tudo preparado. Ele é engenheiro, então ele sabe como funciona essa montagem. Então eu vejo com bons olhos
um futuro próspero da cidade. Né? Nós ficamos muito tempo sem essa representatividade dessa maneira, porque Samuel ele conhece além da fronteira de registro, a fronteira do estado de São Paulo, então ele conhece Brasília, então ele sabe aonde buscar recursos, ele sabe aonde o calo aperta. Então eu vejo com bons olhos e espero que realmente ele consiga fazer tudo que ele prometeu lá em campanha, porque a gente cobra também, né? Eu trabalhei com ele, sou um entusiasta, eu sou um apoiador, mas tem a responsabilidade, né? Com a população. Na verdade é o seguinte, pegou uma situação difícil. Pegou, muito Vamos difícil. também começar pelo princípio, né? Pegou aí 12 milhões de dívida, tudo arrebentado, tudo esburacado, a cidade bonita, então fica difícil. Você não conserta uma casa em 3 meses, a verdade é essa. Mas, olha, sem dinheiro é mais difícil. Eu vejo assim a maneira como o Samuel trabalha, e não é puxando saco não tenho essa coisa comigo. É diferente, ele é diferente, assim, o jeito dele conduzir as coisas, é legal de ver. Maravilha. É bom de ver, cara. Nelsinho, eu queria também que você falasse sobre um pouquinho o seu lado empreendedor, que para mim foi uma novidade, porque tantos anos te acompanhando como prestador de serviço. Vendedor de sapato, hein? Vendedor de sapato. De diversas maneiras, né? Mas ano passado até então você resolveu empreender. Como é que está sendo essa experiência? Você está falando de que agora? O empreender prótese capilar? Prótese moleque! Isso eu gosto. Venda seu peixe aí. Há 2 anos, 2 anos não, mais tempo eu comecei a perder meu cabelo. Perdi cabelo. E fiquei preocupado, eu gosto de passar uma imagem de jovem, né? Tenho 51 anos de idade, tenho minha vaidade. E fui estudar. E aí fui ver, né, o mercado como é que estava. Eu vi que para o transplante ou implante, no meu caso, ia ser dolorido, custoso, caro pra caramba, e não ia dar o resultado que eu queria, ia ficar aqueles pinga-pinga. Então eu fui conhecer mais sobre outros métodos e conheci a prótese capilar. E a prótese capilar me proporcionou aquilo que eu procurava, que é tranquilidade. Eu coloco o meu cabelo, vou pra piscina, jogo futebol, levo uma vida normal. Só que eu não sabia, cara, que tanta gente aqui no Vale do Ribeira também pensava igual a mim. Pensava assim, poxa, eu preciso de cabelo, não sei o quê. Mas, cara, é caro, não é barato. Hoje, uma prótese, ela custa aí no mercado em torno de R$ 1.400, R$ 1.300. Uma prótese boa. Você vai encontrar inferiores com preços mais baixos. E por causa da muita procura, me procurando, eu falei assim, eu vou me especializar no assunto. Peraí, vou fazer um cursinho aqui, um negocinho ali. Você aproveitou sua visibilidade, sua experiência. E aí o que eu fiz? Eu falei, não, agora eu vou colocar em mim. Eu vou ser meu próprio cobaia. Comecei a fazer... Você é um modelo? Exatamente. Eu comecei a fazer as próteses em mim mesmo. Colocar cabelo em mim mesmo e tal. Aprendi. 2 anos depois que eu coloquei a minha primeira, eu passei a falar assim, não, agora eu consigo ajudar as pessoas que me procuram. E hoje eu faço o cabelo da galera. Quem está precisando de prótese capilar, eles me procuram. Já tem bastante, inclusive. Eu não recomendo, atenção, você que está nos assistindo agora, para a nossa região fazer o tal do antes e depois. Tá? Porque às vezes o cara sai do trabalho dele, vai para a igreja e volta para o trabalho dele. Então ele tem um núcleo ali de amizades, 200, 300 pessoas. Se eu coloco ele nas redes sociais, 60 mil pessoas vão vê-lo. Então quando ele entrar no supermercado, para tentar levar uma vida normal, as pessoas vão olhar para ele e falar assim, esse cara usa prótese capilar. Essa grama é sintética. Né? Exatamente. E é impercebível. Se você olhar hoje um cliente meu que usa prótese capilar, você vai falar, não é. Não é, cara. É cabelo, não sei o que é. E aí é o meu novo ramo também de trabalho. Só que assim, eu trabalho no rádio, das 8 ao meio-dia, depois eu dirijo a rádio, né? A Rádio Amiga, eu faço a direção toda dela. Deu 8 horas da noite, eu vou atender meu cliente de prótese. É 1 por dia. No máximo 2, quando é um serviço mais rápido. Mas é 1 por dia. Hoje, por exemplo, a gente tem que trabalhar. Tá aí. Parabéns pela... Eu só queria esclarecer que Nelsinho, na verdade, ele sempre trabalhou por conta dele. Né? A arte da venda, ele dominou muito
domina desde sempre, né? Vender áudio, spot, jingle, isso, aquilo. Só que a nível de produto, eu acho que é a primeira vez que eu vejo, pelo menos, né? Que eu enxergo, né? Eu vendi sapatos, mas era muito moleque ainda. Sim, sim. Eu poderia ter investido mais Parabéns, porque vai bem. Parabéns pelo movimento, eu acho importantíssimo. Agora, o doutor sabe do que eu vou falar aqui. Vender publicidade é diferente porque você vende uma coisa para o cliente que ele não coloca na prateleira. Né? Ele não pega. Ele sente. Ele sente porque o cliente entra na loja dele porque o rádio mandou. Então é diferente. A gente vende confiança. E tem outra coisa também. Às vezes a pessoa ouve no rádio, comenta com a amiga, aí a amiga vai lá comprar e fala, o boca a boca deu certo. Só que antes do boca a boca teve uma rádio, teve um veículo, teve um anúncio lá que deu muito certo para propagar o boca a boca, tá? Fica a dica aí. Doutor, William, nosso como horário, eu falei para você, infelizmente... o Nelsinho conhece bem. O Nelsinho precisava de uma semana aqui para a gente conseguir seguinte, você vê que foi uma entrevista muito maravilhosa, interessante. muito boa. Muito bom, uma história magnífica aí. E vai continuar, ele vai continuar fazendo sucesso. E agora com essa nova atividade. Essa daqui vai explodir também. Não tenho dúvida. Já em menos de um mês aí que eu tô, já são muitos que me procuraram, que eu já coloquei e que tá para pôr ainda. Então tem que seguir uma ordem, porque eu não consigo fazer todos os dias. Eu tô talvez agora criando um workshop para ensinar cabeleireiros a pôr, porque a demanda é grande e eu não vou dar conta sozinho. Já sei disso. E quanto mais pessoas utilizarem, mais popular fica e mais rápido cai o mito. Né? Aí já fica legal. William, você agora, o Wildo, e um abraço ao Nelsinho, as despedidas. É isso aí, doutor. Monstro sagrado do rádio. Nunca vou cansar de falar isso. Nelsinho também, quero falar aqui diretamente para ele, que eu também te considero um monstro sagrado do rádio. Vocês são nomes que 200, 300 anos estarão aí nosso na ativa. amigo... E o Wilton, que já está ali preparado para dar um tchau. Que esse é o cara, gente, responsável pela parte técnica, pelas artes, pelo texto, tá? E eu não tenho absolutamente nada a ver. Porque às vezes eu recebo uns elogios lá, sabe, doutor? Então tem que dar o crédito para quem é devido. Tá bom? Então, gente, muito obrigado pela audiência. Nelsinho, por favor, suas considerações finais para a gente encerrar. Mais uma vez, uma grande honra estar aqui. É um prazerzão, né, gigantesco falar daquilo que eu amo como trabalho. Eu até falo para as pessoas que eu acho que eu nunca trabalhei. Eu nunca trabalhei. Eu me diverti. Eu me divirto até hoje no rádio. Tudo no rádio. É lógico que tem notícias ruins, às vezes tristes, são pesadas, que a gente tem que passar. Mas na grande parte de toda a minha existência dentro do rádio, e eu vou ainda por muitos anos estar no rádio, eu me divirto e conheço muitas pessoas. Muitas pessoas. Eu ouço muitas histórias. E o rádio, o doutor sabe bem do que eu vou falar, e quem trabalha no rádio sabe, nós somos muitas vezes psicólogos. E do que? A gente não dá conselho. Eu, pelo menos, não dou conselho na vida de ninguém. Mas as pessoas desabafam muitas coisas com a gente. Coisas da rotina do dia, às vezes coisas que não dá certo, ou coisas que dá certo. As pessoas entram em contato com a gente para falar coisas que deram certo na vida dela. Cara, isso não tem preço. A pessoa confiar no locutor, no comunicador, no amigo, o amigo que antigamente era imaginário, né? Que não tinha internet, então eles não sabiam como a gente era. Eu vim saber do doutor fisicamente depois de muitos anos. Eu não sabia. Eu até sei qual é a foto. Eu via no jornal. 2016. No jornal. Capa da regional. Jornal Regional. Capa do Jornal Regional. Aquele debate lá. Que eu vi a foto do doutor. Eu também não. Conseguia saber. Eu acho até que às vezes eu trombava com o doutor aí numa padaria ou outra, mas não sabia quem era. Ninguém sabia quem era. Então, o que eu sempre falo, acho que lá atrás eu tive a escolha certa da profissão, nunca vi o rádio como cansativo, ele pelo contrário, ele me bota mais energia positiva na vida, então eu posso dizer que eu nunca trabalhei. Eu me divirto todos os dias. Maravilha, é isso aí, meu irmão. Parabéns pela profissão, parabéns também, doutor Hildo. E queria lembrar que o Vale em Pauta, né, é um apoio aí da Rádio 99 FM, agência ilustrativa. Não esquecer de deixar aquele like, compartilhar, mandar para um amigo. Hoje, histórias fantásticas aí com o Nelsinho. Semana que vem tem mais. Posso falar o nome já? Claro. Semana que vem nós vamos entrevistar nada mais, nada menos do que Helena Ribeiro. E ó, coloque já na ideia aí, que a Helena Ribeiro é a única comunicadora. Ela e tem a menina Dani lá de Miracatu agora, mas ela é a grande comunicadora do rádio do Vale. Não tenha dúvida. É isso aí, gente. Forte abraço e até a próxima.